Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma leitura comentada. A proposta aqui não é simplesmente ler um livro do começo ao fim, é fazer uma pausa, caminhar sem pressa e dar atenção àquelas frases que muitas vezes passariam despercebidas numa leitura corrida. Quando desaceleramos, percebemos detalhes, imagens e reflexões que podem dialogar profundamente com a nossa própria vida. Espero que esse momento também inspire você a ler com mais calma e a descobrir no seu próprio tempo tudo o que um bom livro pode revelar. Hoje vamos para a terceira e última parte desse longo relato do 12º encontro, onde Olivia está lendo toda a sua história para Biá, que se encontra acamada e não está conversando mais. Na leitura anterior, paramos no momento em que Rita expulsa Olivia de sua casa e de sua vida. Vamos ver o que se seguiu. Os dias vieram depois, um atrás do outro, lentos e esquisitos, passando apertados pela minha garganta. Fui entendendo, torturada e aos poucos, que na boca de Rita as palavras não voltavam atrás. Não volte significa não volte. Assim como eu não brinco nunca mais com você, significou para Violeta o exílio. Por muito tempo acreditei que comigo seria diferente, que tínhamos um passado capaz de nos proteger. Mas a primeira vez que me encontrei com Rita depois daquele dia, soube que estava enganada. Foi um dia de manhã, indo para a aula. Como sempre, abri o portão e ela já estava na porta de casa. Nós nos olhamos e eu imediatamente me descontrolei. Não sabia como me comportar. Ela não. Ela apenas não me viu. Eu não existia mais. Durante muitos dias acreditei que tudo se resolveria na força de um reencontro, mas o que constatei foi que Rita viveria sem mim. Depois disso, nos cruzamos mais umas 2 vezes na porta de casa, cada uma no seu passeio, e da mesma forma continuei invisível para ela, enquanto ela se fazia insuportavelmente presente. Eu me sentia muito mal a cada confirmação do nosso afastamento, e aquilo invadia meus dias e ganhava minhas noites, me condenando a longas insônias. Mas o pior momento, Biá, aconteceu poucos dias antes de nos mudarmos. Rita passou no vestibular e deu uma grande festa em sua casa. Eu soube da movimentação logo cedo. As janelas foram todas abertas, as cortinas enroladas e presas do lado de fora, deixando visível uma arrumação digna de um baile. Começaram a chegar bebidas, mesas, som e luzes para uma festa dançante. Ângela, que trabalhava lá em casa, deu notícias assim que voltou da padaria. Que festão na casa de Rita, hein? Estão soltando foguete de tão felizes. Ela bem que merece, estudou demais, né, Olivia? É, estudou demais, Ângela. Respondi com imensa má vontade, mas ela ignorou animada. Zenilda disse que nos últimos tempos só cozinhava o que Rita gosta, mas mesmo assim ela perdeu uns 5 quilos, nem comia para não ter que parar de estudar. Pois é, concordei, desejando que ela se calasse. Vocês duas são danadas mesmo, passaram assim de cara. Você é capaz de ser até mais inteligente do que ela, estudou menos e passou do mesmo jeito. Devo ser, Ângela, devo ser, disse, levantando da mesa. Deve mesmo, você passou do mesmo jeito. Agora acaba que a festa dela vai ser para vocês duas, não é? Insistiu. Nem respondi. Subi para o meu quarto e lá fiquei. Minha mãe já estava empacotando as coisas para a mudança. Reclamou minha ajuda algumas vezes, mas fui bem clara em desencorajá-la. Meu humor estava em frangalhos. A qualquer momento ela me perguntaria se eu não iria à festa, e eu desabaria. Fantasiei sua proteção, seu colo, suas ameaças de fazer um escândalo na missa, caso continuassem a me maltratar. Imaginei Luciana trazendo Rita pelo braço e a obrigando a se desculpar.
e me larguei na cama, tentando fazer aquele dia passar sem minha presença. A uma certa hora, resolvi me arrumar como se estivesse indo à festa, decidida a evitar as perguntas de minha mãe. Mas se na época eu suspeitava, hoje eu tenho certeza, Bia, que minha mãe estava completamente indiferente ao que eu faria ou não aquela noite. Escolhi um vestido vinho, com 2 pregas leves abaixo de cada seio e um decote que Rita dizia me valorizar. Prendi a parte da frente do cabelo, deixando algumas nesgas soltas ao redor do rosto. Fiz uma maquiagem leve e apenas a boca tingi de vermelho. Em seguida, me despedi de minha mãe e ela me olhou com imenso esforço para aterrissar. Me abraçou e disse: "Parabéns, filha, você é uma alegria." Achei sincero e custei a manter a farsa. Me concentrei na música alta lá fora e saí. Dei uma lenta volta a pé do quarteirão e acabei me instalando atrás do portão, a meio palmo aberto, de onde eu podia ver a festa que se desenrolava indiferente à minha ausência, no burburinho jovem das vozes cantando com fé: "Abra suas asas, solte suas feras." Ali fiquei reconhecendo algumas pessoas que entravam tardias, outras que vinham para fora tomar um ar, aprofundar um sarro, dividir cumplicidades barulhentas e cigarros. As luzes do quarto de minha mãe se apagaram. Eu já poderia entrar em casa sem o risco de ser abordada, mas quis ficar ali. Acabei me cansando e achei seguro sair e me sentar na mureta do vizinho, bem ao lado de casa. Ali, fiquei na monotonia da música alta abafada pelas paredes, na soma indecifrável das vozes, das luzes vazando pelas janelas, até que vi Rita, sozinha, saindo para o gramado. Meu coração disparou, não havia tempo de entrar e me esconder. Ela girou o corpo repetidas vezes com os braços abertos, como fez na primeira vez que a vi. Talvez tivesse bebido. Os cabelos novamente longos, completamente livres, flutuaram durante seu giro. Vestia um terno preto, que eu não conhecia, com ombreiras imensas. Achei aquilo tão arrasador que mal podia respirar. Ela estava adulta, moderna, e a léguas e léguas de mim. Quando parou de girar, bastaria desviar levemente os olhos para me ver. Mas ela olhou para o céu e pouco depois reagiu ao ouvir alguém chamando por ela. Deu as costas e começou a caminhar de volta para a festa. Aproveitei para me levantar, decidida a ir para casa, mas nesse momento ela se virou novamente e por um segundo nos olhamos. Nós nos olhamos, Bia, e o mundo ficou suspenso e distante. Éramos só nós duas ali, mas ela preferiu continuar não me vendo. Antes de entrar em casa, vi com que requinte a boca banguela da vida das suas gargalhadas. Lá embaixo, na rua, vinha subindo lentamente, segurando uma sacola que me parecia pesada demais, Violeta. Esperei. Ela passou em frente à casa de Rita, sem olhar para os lados, sem se interessar por nada que acontecia ali, e prosseguiu completamente adaptada a viver do lado de fora. Senti que compartilhávamos um exílio e que, talvez, o tempo me desse a capacidade de andar olhando para a frente, como dera a ela. Parei de ler para Bia e por alguns minutos fiquei com a imagem de Violeta nítida na memória. Eu já estava lendo há mais de 1 hora. Olhei para as páginas que ainda faltavam, não era muito. Bia tinha os olhos fechados, talvez dormisse. Então falei o mais suave que pude, tentando não perturbá-la. "Minha querida, acho melhor continuarmos outro dia", disse, já dobrando os papéis. "Você deve estar cansada. Vou deixar tudo aqui. Assim você mesma pode ler se tiver vontade." Ela reagiu abrindo os olhos e segurando meu braço. "Eu volto outro dia. Podemos combinar assim?" perguntei. Ela se inquietou. "Você quer alguma coisa? Uma água? Está com fome? Diná já deve ter chegado. Posso chamá-la", disse, já ensaiando me levantar. Mas Bia apertou meu braço com mais força, como se tentasse me segurar. "Quer que eu continue a ler?" perguntei, sentindo a aflição se apoderar dela. Ao ouvir minha pergunta, ela foi aos poucos aliviando a pressão que fazia em meu braço. Fechou os olhos e esperou que eu continuasse.
Umas semanas depois da festa de Rita, minha vida mudou completamente, Bia. Eu e minha mãe fomos morar em um apartamento em outra região da cidade. Para quem tinha vivido a vida inteira em uma casa, aquilo era uma diferença a ser administrada. Para começar, nosso apartamento era no quinto andar, o que me obrigava a viver entre dois sofrimentos: subir as escadas ou andar de elevador. A tragédia de meu pai seguia comigo, e nas poucas vezes que escolhi o elevador, passei alguns segundos preferindo a morte. Assim, para não perder mais tempo tentando me convencer de que era bobagem ter medo, optei definitivamente pelas escadas, sem, no entanto, parar de amaldiçoá-las. Minha mãe não fez rodeios para me aconselhar a manter certa distância dos vizinhos. Foi uma ordem que ela, elegantemente, fez parecer uma reflexão. Evocou, só Deus sabe a que custo, a figura do Sr. Dantas para me convencer de que ficaríamos melhor se mantivéssemos apenas uma relação de formal cordialidade com as pessoas do prédio. Não foi difícil atendê-la. Parecia um desejo de todos que permanecêssemos estranhos uns aos outros, apesar de termos sido forçadas a compartilhar pedaços de intimidade que preferíamos desconhecer, como o acesso matinal de tosse encatarrada do vizinho de cima, que impregnava as áreas comuns com seu cheiro de cigarro de toda uma vida. A sistemática rotina sexual dos vizinhos ao lado, pontual, rápida e diária. Ou a mãe histérica dos capetinhas do andar de baixo, cujos gritos subiam lá para casa como um balão cheio de gazélio. De qualquer maneira, não havia pessoas da minha idade no prédio, e como naquela época só as pessoas da minha idade interessavam, não foi um sacrifício atender ao pedido de minha mãe, mesmo que com o tempo eu tivesse adquirido um certo gosto em contrariá-la. Talvez o mais difícil para mim em toda aquela mudança tenha sido justamente a proximidade de minha mãe. E não estou falando de distâncias simbólicas, Bia. Falo de falta de espaço físico mesmo, de trombar com ela a todo momento. Nosso apartamento era um ovo e passamos a sentir demais nossos humores. Os meus, os mais variados possíveis. Os dela, imutáveis. A impávida Laura me torturava com seu semblante indecifrável. Envolta em neblinas, restos de depressão e passado, deslizava discreta sob suas rodinhas silenciosas e invisíveis, e mesmo assim se tornou uma presença excessiva para mim. Os maus hábitos ficaram salientes, não os dela, os meus. Um novo jeito de conviver se impôs, e com ele implicâncias até então desconhecidas. A elegância de minha mãe começou a enervar minhas veias tonificadas pelo desejo crescente de rasgar as regras. A revolução dentro de mim e até sua beleza passou a me incomodar. A sorte é que em pouco tempo minha vida do lado de fora deu uma guinada tão grande que ficar em casa se tornou uma exceção, e quando acontecia, eu estava dormindo. Mas de todas essas mudanças, nada foi mais radical do que entrar para a universidade. Um novo mundo em todos os sentidos se abriu para mim. Comecei a cursar jornalismo e os segundos, as horas, os dias eram intensamente convividos com pessoas completamente novas, pensando e fazendo coisas que eu nunca tinha feito. Foi como nascer de novo, trocar de pele, trocar todas as paisagens por onde eu havia circulado até então. Ninguém do meu passado andava por ali. Ninguém sabia nada de mim. Ninguém esperava nada. E com isso, Bia, experimentei a sensação de ser livre. O curso abriu minha cabeça e de repente passou a existir sociologia, lógica do pensamento, crítica social. Conheci o cinema, a semiótica, as discussões apaixonadas. A convivência com pessoas tão diferentes me fez ver o quanto minha vidinha era besta e o quanto poderia deixar de ser. Existiam as madrugadas, as cervejas geladas, a vodka irresponsável e a sedução. As palavras de meu pai, quando eu nasci, ganharam um real significado. Ouse, ouse tudo. Seja na vida o que você é, aconteça o que acontecer.
E então o melhor se colocou diante de mim, quando eu me coloquei diante do espelho e descobri que ser ruiva e ter sardas estava longe de ser uma desvantagem. Passei a me olhar e a acreditar que podiam gostar do que eu via. Não que eu tenha sido uma coitadinha complexada, nunca fui. Ao lado de Rita me senti muitas vezes poderosa, mas sempre com uma força que emanava dela, não de mim. Isso mudou. Passei a acessar meu próprio arsenal, a namorar os rapazes que escolhia. Quem diria, Biar, eu estava me sentindo no comando. Minhas conquistas funcionavam, meus olhos também eram perturbadores. Perdi a virgindade, meu par de seios se mostrou realmente sensacional, meu corpo virou minha festa, minhas sardas confetes. Parei de imaginar que me rejeitariam. Fiz muitos amigos, em especial amigos homens. Sempre tive mais interesse em ter amigos homens, como se a amizade masculina afirmasse mais coisas boas sobre mim do que a amizade com outras mulheres. Uma estupidez, talvez consequência de minhas experiências pregressas com as meninas. Comecei a acreditar que ser jornalista fazia com que eu soubesse coisas que uma engenheira civil como Rita jamais saberia. Ela devia estar lá, empobrecida pelos números, o pensamento exato exterminando sua sensibilidade, fazendo o medíocre proveito de sua vida rica e previsível. Sua humanidade, já bastante suspeita a meus olhos, estaria à míngua, enquanto eu, ao contrário, seguia radiante, tomava a dianteira, pronta para rir por último, sem me dar conta de que a referência continuava perigosamente sendo ela. Aquela súbita e crescente autoestima me fez confiar que Rita era um passado superado. Mais do que isso, Rita não tinha sido sequer tão importante. Não passava de uma fantasia adolescente. Eu me convenci, ou tentei me convencer, Bia, de que minha vida só começou para valer depois que ela se foi. Que o tempo esmaeceria tudo o que veio antes e o que nos aconteceu se acomodaria em escassas e vagas lembranças, nada capaz de me afetar novamente. E assim os anos foram passando. Saí da universidade, comecei a trabalhar, saí de casa, passei a morar com duas amigas. As responsabilidades aumentaram, o namoro ficou sério, se tornou longo, os compromissos começaram a me esmagar e ser adulta deixou de ser uma novidade. As ilusões caminharam todas para a realidade. Casei, separei tão rapidamente que imagino ter batido algum recorde. Tomei plena posse de toda a encrenca e bem-aventurança de me virar sozinha. Retomei o convívio com minha mãe e o gosto de estar com ela, porque não há escapatória. Dos pais viemos e aos pais retornaremos. E não sendo assim, provavelmente será mais triste. Eu e Dona Laura nos reaproximamos sem o peso da dependência e passei a ir vê-la pelo menos uma vez por semana. Numa dessas ocasiões, um sábado à tarde, fui visitá-la. Encarei a escadaria e entrei ofegante, quase sem ar, em sua casa, chamando por ela, disposta a convencê-la a se mudar dali. Caminhei até seu quarto e me certifiquei de que ela estava no banho. Fui até a cozinha procurar alguma coisa para beber e aplacar aqueles malditos degraus. Quando atravessei a sala de jantar, reinava sobre a mesa, com indescritível beleza, um jarro de cristal todo lapidado em pequenos losangos, repleto de rosas de papel em tons de goiaba, amêndoa e chás. Eram rosas de Luciana. Eu as reconheceria em qualquer lugar do mundo. Uma ao lado da outra, em delicadas diferenças de altura e inclinação, compunham um arranjo que encheu meus olhos e invadiu meu coração, deixando vir à tona por alguma passagem clandestina todos aqueles anos e as intensidades que eu considerava mortas. Um vaso de rosas com poderes de apertar um botão e explodir o passado em mim. O que me parecia enterrado, absorvido, eliminado em definitivo, emergiu. Veio à tona minha saudade e, a reboque, um coração machucado.
Revivi as janelas abertas, as cortinas brancas flutuando leves e a luz suave possuindo as rosas como na primeira vez que fui à casa de Rita. Aquela casa onde me sentia envolvida por coisas que podia amar. Não volte, gritou ela, interrompendo bruscamente o que nós éramos. E ali na sala modesta de minha mãe, senti meus dedos tocando ferro por ferro as grades do jardim, no dia em que fui expulsa. 220 ferros gelados me aprisionando do lado de fora daquela casa. Minha mãe entrou na sala, trazendo com ela um leve perfume. Os olhos brilhavam, os cabelos molhados davam a ela um frescor que eu não via há anos. Duvidei que já tivesse visto. Percebeu que eu e as rosas travávamos um combate. São de Luciana, mãe de eu sei, mãe. Óbvio, retruquei ríspida. Ela esteve aqui agora, acabou de sair. Não nos víamos há uns 15 anos ou mais, acredita? Esteve aqui sem mais nem menos? Apareceu do nada? Perguntei. Não exatamente do nada. Ela ligou outro dia e veio hoje. Foi muito bom, Olivia, porque algumas coisas precisavam. São lindas as rosas, interrompi, sem conseguir abrandar a confusão que sentia. Meu tom seco deixava claro que não era um elogio o que eu pretendia fazer. Era apenas o desejo de calar minha mãe. São mesmo lindas. Luciana sempre teve muito bom gosto e uma habilidade fora de série, disse minha mãe, tentando não se deixar abater pelo meu mau humor. Observei em silêncio suas mãos longas e delicadas deslizando amorosas sobre as rosas, conscientes de que não deveriam alterar 1 milímetro sequer a configuração daquele arranjo. Os jarros e as rosas estão sempre por perto, não é, mamãe? Sempre te rodeando de alguma maneira. Lembro de minha boca seca quando joguei essas palavras sobre minha mãe. Meu tom de voz era mordente, meus olhos inquisidores. Não sei que acusação eu estava tentando fazer, mas me concentrei em levá-las adiante como se fosse culpa de minha mãe, aquele maldito jarro me surpreender com a persistência de minha própria mágoa. Minha dor de plataforma vazia, Biá, veio à tona com a força das coisas mal resolvidas. Os resíduos tóxicos do passado começaram a boiar. Não havia indiferença em mim. Vi que minha rispidez afetara minha mãe, e ainda assim ela tentou contornar as coisas como era de seu elegante feitio. Luciana perguntou por você com muito carinho. Disse que sempre acompanha seus artigos no jornal e fica muito orgulhosa. Posso imaginar o tamanho do carinho pelo número de vezes que ela me procurou todos esses anos. Não havia disfarce para minha ironia. O que mais ela contou? Contou um pouco do que vem vivendo, Olivia. Apenas uma boa conversa. Deu notícias das meninas, da empresa, da casa e do quanto já gostamos uma da outra. Foi muito bom que nos lembrássemos disso. Que notícias? Contou que Catarina tem 2 filhos do primeiro casamento. Separou e agora parece que reencontrou um antigo namorado e está se acertando com ele. Os netos são a alegria da casa, gêmeos idênticos, amor em dobro, segundo ela. O que mais? Rita está na África do Sul com o pai. De tempos em tempos eles vão para lá a trabalho. A empresa tem muitos negócios no país e Rita está tomando a frente das coisas, fazendo mudanças importantes. Parece que é uma profissional muito competente. O que mais? Perguntei, tentando ignorar o efeito do que ela acabara de dizer sobre mim e sobre o destino em que eu havia afivelado Rita. África? Nada exato, nada amíngua, nada como eu desenhei. Isso me irritou bastante. Um pouco de cada coisa, fomos nos atualizando. Então ficamos um tempo em silêncio, minha mãe me olhando compreensiva, talvez avaliando se iria ignorar o que estava vendo. Não ignorou. Você nunca me contou o que aconteceu entre você e Rita. Fiquei calada. Desculpe não ter percebido, filha. Senti o choro subindo pela garganta e estava decidida a não deixá-lo avançar. Travei os dentes, irritada com aquela vontade de chorar descabida.
Vocês nunca mais se falaram? Não. O peso daquele não se impôs. Era a primeira vez que eu o admitia em voz alta. Não havia mais nada a ser dito, e muito menos a ser ouvido. Eu apenas queria lidar com o tumulto que me atingiu. Preciso ir. Foi tudo que consegui dizer antes de sair e deixar minha mãe com seus olhos de outono. Mais uma vez, não sabíamos nada uma da outra. Depois que conheci você, Bia, eu disse, parando de ler, nem sei quantas vezes já contei sobre esse dia, lembrando cada palavra que troquei com minha mãe, dissecando nossa conversa, o que dissemos, o que calamos. Tenho sempre a sensação de que ela queria dizer alguma coisa e eu não escutei. Mas hoje, aqui, vendo você nessa cama, o que me veio à mente foi Irene. A sua Irene, a do cruel, a das cicatrizes. Aquele dia com minha mãe, me senti como você disse ter se sentido quando me contou a história dela. Muito boa em imaginar uma dor imensa demais diante de tão pouco. Demorei a entender que não temos que nos desculpar por nosso sofrimento, Biá. Um amor interrompido não é uma dor qualquer. Não é uma dor qualquer ser interditada, impedida de estar com quem amamos, justamente por quem amamos. É uma dor cheia de direito. Biá começou a passar os dedos com gastura em um dos pulsos. Parecia não estar gostando da minha digressão. Interpretei como um sinal para que eu continuasse a ler. E foi o que fiz. Pouco tempo depois desse encontro com minha mãe, que libertara passado demais para o meu gosto, comecei a escrever um artigo sobre as condições dos passeios em Belo Horizonte. Estava em campo, caminhando, tropeçando, explorando diferentes regiões, empenhada em comprovar a minha tese de que a nossa cidade definitivamente não nos convida a passear, quando recebi uma ligação. Atendi displicente, do outro lado alguém disse: Olívia? Mal consegui responder. Meu coração pressentiu o que me parecia impossível. Olívia, sou eu, Rita. Pus um esforço consciente em minhas pernas bambas e me afastei do fotógrafo que me acompanhava. Sequer pensei em perguntar que Rita? Não conheço nenhuma Rita. É o que eu deveria ter dito para forçá-la a se identificar. O que ela diria? Aqui é Rita, sua amiga? Sua ex-amiga? Sua vizinha? Rita, a que botou você para fora da vida dela? Mas eu não disse nada. Fiquei calada. Ela continuou. Olívia, eu queria me encontrar com você. Continuei calada. É muito importante para mim. Não me diga, é muito importante para você? Mais uma vez se trata de você e não de nós? Como ela ousava dizer qualquer coisa antes de se desculpar, antes de admitir: eu fui uma babaca, estúpida, filha da puta com você, me perdoa. Eu deveria acabar com ela, Bia. Deveria estar sentindo ódio, pronta há anos para desprezá-la. Mas meu coração pulava como um rabo de cachorro, abanando sem vergonha sua alegria. Eu apenas disse: onde? Quando? E nós combinamos o nosso encontro para o dia seguinte. Uma vez, Bia, disse, interrompendo novamente a leitura, fiz um artigo sobre essas crianças que mordem na escola. Aquela fase terrível em que alguns pequenos metem os dentes nos outros com frequência, de maneira que alguns se tornam os mordedores e outros os mordidos. Naturalmente, os pais dos que chegam em casa tatuados com as arcadas dos coleguinhas pelo corpo sofrem e se revoltam e ordenam enfáticos a seus filhos: se fulano morder você de novo, morde ele também. Acontece, pelo que pude entender, que para algumas crianças revidar a mordida dói mais do que serem mordidas. E a pressão dos pais para que elas não levem desaforo para casa acaba sendo mais uma dentada dolorosa. Acho que sou assim, Bia. Eu aguento a mordida. Para você ter ideia, depois daquele telefonema, passei o resto do dia pensando no meu encontro com Rita, em como eu ainda queria impressioná-la, em como queria que os anos que ela viveu sem mim lhe fizessem falta. Tudo que eu havia odiado nela ficou fora do meu alcance, e ignorei a pressão que a mulher descolada, engajada e atuante que eu havia me tornado fez sobre mim.
mesmo sentindo que ela me enfiava os dentes. Eu apenas queria Rita de volta. No dia seguinte, acordei com a ansiedade dos grandes dias. Nosso encontro era às 4 da tarde e eu estava completamente disponível desde as primeiras horas da manhã. Era meu dia de folga, não ia trabalhar e ainda assim me senti com pouco tempo para me preparar. Os cabelos lisos como os seus, Biá, são previsíveis, nem mais nem menos bonitos a cada lavada. São o que são. A criatividade não é o forte deles. Possuem outras qualidades, como ignorar a umidade do ar, a força dos ventos e as marcas de shampoo. Fizeram um pacto de obediência com a gravidade e simplesmente obedecem. Não inventam. Já os cabelos anelados, como os meus, são dotados de imaginação. Podem surpreender com movimentos harmônicos e belos ou podem se tornar dignos de uma merecida voz de prisão. Possuem uma vontade própria. Quanto mais precisamos deles, menos eles se comportam amigavelmente. E se nesse momento de minha história triste, Biá, soa aos seus ouvidos irrelevante me ater ao comportamento imprevisível dos cabelos em geral, naquela manhã não havia nada mais importante. Não medi esforços para que minhas madeixas cooperassem e fossem legais comigo, que se avolumassem com personalidade e graça. Obtive respostas pouco entusiasmadas, e o calvário de minhas escolhas estéticas não parou por aí. Pus e tirei blusas, justas, largas, com e sem mangas, comportadas ou decotadas. As calças também me ofereceram fartas dúvidas. Na cintura, baixas, retas, bocas de sino, jeans, alfaiatarias? Parti para os vestidos, imaginando que, por serem peça única, resolveriam rapidamente meu problema. Mas eles também não facilitaram. Longos cursos, rodados, plissados, tubinhos. E ainda era preciso considerar a melhor cor e percorrer a exaustiva ginástica de subir e descer dos saltos. Matematicamente, o céu era o limite. Tudo porque eu não fazia a menor ideia da Olívia que eu gostaria que Rita visse em mim. A dúvida não era a roupa, era a alma. Foi um dia vivido a cada respiração. Como aguentei tantos anos sem uma explicação e agora mal suportava os minutos? O simples telefonema de Rita, a voz calma, o tom suave ao dizer é muito importante para mim, foram suficientes para antecipar que de alguma maneira eu ainda existia. Enquanto, de minha parte, eu reconhecia com insegura excitação que ela resistia poderosa dentro de mim. Logo que saí de casa, o céu estava cinza chumbo, tomado por nuvens pesadas, inquietas. O vento, em rajadas descompassadas, varria a poeira das ruas, espalhando no ar o cheiro de uma prolongada tempestade seca. Há muito tempo não chovia em Belo Horizonte. Decidi ir caminhando e ignorei aqueles primeiros sinais de chuva. Alguns redemoinhos surgiam esparsos pelo caminho, aqui e ali, como se pequenos demônios finalmente saíssem de seus esconderijos. Pedaços de papel decolavam desorientados, trombando nos retrovisores dos carros e nos postes. As pessoas que caminhavam pelas ruas se encheram de objetividade. Os passos foram tomados depressa. Uns se tornaram mais largos e decididos, outros miudinhos e rápidos, como quem corre descalço em areia quente. Os primeiros pingos do que viria a ser uma violenta tempestade me fizeram buscar uma marquise, tapando com os antebraços os cabelos para impedir que se molhassem. O vento se tornou agressivo e as árvores tombavam no limite de uma perigosa elasticidade, todas para um mesmo lado, em um balé ameaçador. A chuva desceu torrencial, os raios pipocaram em cada pedaço de céu que os prédios deixavam ver, e os trovões explodiam seus graves, fazendo o medo se apoderar de mim como um presságio. A natureza, Biá, parecia subjugar a cidade, impondo-lhe seu direito de estar ali, anterior ao dela, livre para exercitar toda a sua força, indiferente ao que destruiria.
A chuva de vento me obrigou a entrar na lanchonete mais próxima, já lotada. Eu estava molhada, os pés escorregando na sandália e tudo que eu havia cuidadosamente arrumado despencara. Não há elegância possível em meio a uma tempestade. Quando me vi segura, respirando o disputado ar da lanchonete, as janelas embaçadas pelo bafo de tanta gente, o burburinho das vozes comentando a pancada lá fora, pensei em Rita. Onde ela estaria naquele momento? Será que, como eu, tentava chegar? Será que desistiria? Olhei as horas. Eu ainda tinha tempo. Embora estivesse cercada por tanta água, minha língua colou no céu da boca. E se a chuva não parasse? Fui tomada pela angústia de quem vai estrear um espetáculo para o qual vem ensaiando há anos, como uma disputa olímpica que se ganha nos milímetros. Eu estava na iminência de um grande momento, compreender. A tempestade, forte demais, não poderia durar muito tempo. Tentei me acalmar. Pensei em ir ao banheiro, procurar um espelho para consertar o estrago, mas a fila me desanimou. Tive vontade de sair andando, chegar antes de Rita, esperar por ela, só pelo prazer de vê-la se aproximar. Senti a barriga contrair. A chuva começou a diminuir, os raios e trovoadas cessaram, e meu nervosismo aumentou. Segui pela rua, desviando das goteiras que pingavam das árvores que se aguentaram de pé. Galhos folhudos e gravetos de todos os tamanhos espalhados pelo asfalto davam a dimensão da tormenta. O que dizer? Tive ânsias de recuar. Uma árvore inteira tombada no chão impediu minha passagem. Foi preciso dar uma volta pelo meio da avenida para contorná-la. Reconheci que, em todos aqueles anos, eu nunca desistira de Rita. Bem lá no fundo, escondida por minha necessidade de seguir em frente, eu esperava por ela. Muita água ainda corria pelas ruas, rentes ao meio-fio, atrás das bocas de lobo, aonde os rios urbanos invariavelmente desaguam. O sol apareceu, puxando o reflexo das superfícies molhadas que devolviam aos petelecos a luz dourada que caía sobre elas. Senti meus olhos brilharem. De repente, tudo estava mais bonito, Beá. Tudo já estava mais bonito para mim. As cores mais definidas, o cheiro de calma no ar, e não mais a morrinha da cidade, libertaram meus passos. A transparência do ar lavado ajustou meu olhar como uma lente, e foi em meio a essa nitidez que eu vi Rita, do outro lado da rua. Os cabelos soltos, mais claros, levemente picados. Usava um vestido longo, talvez em linho cru, com um barrado de pássaros. Um bando de pássaros avermelhados em pleno voo, asas abertas, alguns já se descolando do grupo e subindo solitários pelo tecido. Ela sempre dava um jeito de me surpreender. Rita estava ali, e eu reconhecia, assanhado dentro de mim, o desejo de me jogar em um abraço. Minha respiração exigiu atenção, como se fosse preciso vigiá-la. Não é fácil ter um corpo nessas horas, Biá. É ele quem aguenta o tranco. Parei de andar, fiquei ali parada, observando cada detalhe, seu jeito de respirar e se mover ainda me era familiar. Apenas uma rua entre nós duas. Então ela se virou, seus olhos pousaram em mim e ela me viu. Percebi que seu corpo também foi impactado. Nós nos olhamos por um tempo, não sei quanto tempo, o melhor tempo. Ela levou a mão direita ao coração, como se o pegasse delicadamente, e depois abriu a palma da mão em frente à boca e o soprou para mim. Você entendeu, Biá, o que ela fez? Ela me mandou seu coração como quem manda um beijo. Não pensei, apenas retribuí. Peguei meu coração com minha mão direita e soprei para ela. Rita então fez outro movimento e eu o devolvi. Depois outro e outros, e nós duas começamos a dançar no meio da rua como se ainda tivéssemos 17 anos. Muitas coisas estavam sendo ditas naqueles gestos, Biá. Coisas que as palavras não seriam capazes de ajeitar. Só me faltava entender por que Rita nos tirou momentos como aquele por tanto tempo. Isso ainda pesava, meus gestos não tinham a leveza dos dela.
A mim faltava compreender. As pessoas paravam para olhar, era bonito ver os movimentos de Rita. Um carro diminuiu a velocidade atraído por ela, e outro que vinha atrás não conseguiu frear. Tentou se desviar, mas acabou jogando o carro da frente em uma árvore, que caiu na hora. Foi tudo muito rápido. Tirando o estrondo da batida, nada pareceu violento. Talvez a árvore já estivesse comprometida por causa da chuva, porque o carro mal encostou nela. Na confusão, desviei minha atenção de Rita. Muitas pessoas se embolaram entre acudir e testemunhar. Outros carros pararam. Atravessei a rua, já em dócil com aquela interrupção, e fui andando na direção da batida. Quando cheguei mais perto, ainda desnorteada pelo tumulto das primeiras providências, reconheci sob os galhos da árvore os pássaros do vestido de Rita. Mal tive tempo de compreender o que via. Alguém acusou o histérico que estava acontecendo e muitos vieram acudir em uma ação coordenada. Notei aos poucos que o som foi sumindo como se um fio tivesse sido desligado. Passei a assistir a tudo sem ouvir absolutamente nada. As imagens pareciam fora de mim e eu tão distante do mundo que não podia mais ouvi-lo. Comecei a correr. Corria em uma dimensão paralela e silenciosa, onde o que eu via me parecia indecifrável. Não mais havia em mim o que em mim traduzia o mundo. Corri, não como as pessoas que vi correrem da chuva horas antes. Corri desumana como um bicho que tenta escapar de um predador sem se dar conta de que ele está dentro de si. Atravessei os cruzamentos de maneira suicida, sem olhar para os lados. Ignorei as caras transtornadas dos motoristas diante de minha imprudência e seus braços vazando socos pelas janelas, me bombardeando ofensas. Corri o quanto pude, o sol perdeu a força. Escurecia, Biá, e eu ainda corria. Até que fui sendo resgatada aos poucos pelo som de minha própria respiração. Foi o que me trouxe de volta. Revi os pássaros presos sob a árvore tombada, os pés de Rita estranhamente inertes em minha retina. Eu precisava voltar e ajudar. Como pude fugir? Quem estaria lá quando aquela árvore não estivesse mais sobre ela? Custei a reconhecer onde estava. Eu havia me afastado muito. Comecei a voltar aflita, imaginando Rita cercada de estranhos. Tentei correr novamente, mas não consegui. Meus pés estavam machucados. Senti uma pressa insuportável me cobrando forças. Decidi pegar um táxi, mas na ressaca da chuva, os poucos que não desapareceram passavam lotados. Como pude abandonar Rita sozinha, justo quando não mais importava o passado? Foram os primeiros gritos que me fizeram fugir para o silêncio, gritos que nunca suportei desde a morte de meu pai. Tive vontade de chorar e mais vontade ainda de ser socorrida. Queria cair nos braços de alguém, queria que notassem que eu também estava esmagada. Sobre mim, uma floresta inteira. Abanei as mãos para todos os carros em desespero. Consegui um táxi. Seguimos. Pelo vidro do banco de trás, fui vendo a cidade lá fora. As árvores passavam indiferentes à minha aflição. Sempre gostei dos caminhos cercados de árvores, da sombra dos dias de sol, quando tudo parece tomar fôlego. Mas durante a tempestade, as árvores se tornam seres mal assombrados e ameaçadores. Chegamos. O motorista reduziu o carro. Parece que aconteceu um acidente, comentou, sem saber o que fazer. Pedi que ele passasse lentamente e estacionasse um pouco à frente. Notei que os carros batidos não estavam mais lá. Apenas um carro da polícia ainda isolava o local, e a luz de sua sirene girava silenciosa, avermelhando o asfalto. De dentro do táxi, vi o pai de Rita, Eduardo, solitário, sentado em uma dessas muretas de jardim. Os ombros caídos, a expressão ausente e massacrada, como se escorresse de sua fronte um fio de sangue. Mais adiante, Catarina e um rapaz tentavam levantar Luciana, que se sentara no chão e segurava a mão de Rita, estirada ao seu lado, com o restante do corpo coberto, com o que me pareceu ser um jornal. Quando o carro parou para que eu descesse, não consegui ir até lá, Biá. Encolhi, incapaz de abrir a porta.
Pedi ao moço que me levasse para casa. Eu estava pequena como um covarde. A única coisa que me permiti pensar, sem a mais remota emoção, é que o rapaz ao lado de Catarina era parecido com Mick Jagger. Depois de todos aqueles anos dando a volta por cima, aqueles poucos minutos tiveram o poder de acabar comigo. Alguns dias depois, conheci você e me agarrei com todo o meu desespero em suas mãos, minha amiga. Com você, fui capaz de me esquecer um pouco. Minha história acabava ali, não minha tristeza. Essa ainda teria fôlego para outras páginas. Dobrei as folhas do meu manuscrito e o coloquei sobre a cama, ao lado de Biá. Ela tinha os olhos fechados e a respiração suave. Beijei sua testa, pedi que ficasse boa logo para que pudéssemos continuar nossos encontros que eu tanto amava. Ela não se moveu, apenas sua mão esfregava insistentemente o punho já castigado com o atrito. Saí do quarto e fui procurar Diná. Eu já a conhecia de longe, cuidando de Biá à distância. Sempre me pareceu divertida, como se fosse um personagem de desenho animado, andando na ponta dos pés, se escondendo atrás de postes mais finos do que ela. De tempos em tempos, parecia um pedaço de Diná lá na esquina para conferir se Biá ainda estava na banca do Rodolfo. Algumas vezes, sem nos falarmos, trocamos tímidas mímicas, orquestrando algumas ações para manter Biá segura. Diná estava na cozinha preparando o almoço. Quando me viu, abriu um sorriso encantador, foi mais gentil, pareceu realmente contente em me conhecer de perto. Ali, a um palmo de mim, ela era bem mais desinibida. Disse que já tinha chegado há muito tempo, que esteve no quarto de Dona Ema e viu que eu estava lendo para ela. Não quis incomodar. Quando falei que estava indo embora, ela insistiu para que eu ficasse e almoçasse. Não sabia o que fazer para me anfitriar. Agradeci o convite sem considerar a possibilidade de aceitá-lo, e os olhos dela se encheram de lágrimas. O que foi, Diná? Está tudo bem? Perguntei sensibilizada. Acho que Dona Ema piorou muito. Estou com medo de ela não sair mais daquela cama. Aconteceu alguma coisa? Ela ficou assim de repente? Foi muito de repente, eu não entendi nada, nada mesmo. Cheguei aqui na quinta-feira passada, atrasada. Está muito difícil chegar cedo. Eu dependo de uma moça lá do bairro que fica com meu menino. Ela atrasa lá, eu atraso aqui. Ela não se aperta, faz uma cara de sonsa e eu engulo porque preciso dela. Mas eu não sei passar a cara dela para frente. Morro de aflição de atrasar, porque Dona Ema fica sozinha. Teresa tem que ir trabalhar e não pode ficar me esperando. Só sei que quando cheguei na quinta-feira, Dona Ema não estava. Fiquei preocupada, já ia até ligar para Teresa quando ela apareceu com um saco de pão numa das mãos e a outra agarrada, assim contra o peito, segurando uma bolsa preta. Chamou minha atenção porque a bolsa era enorme e Dona Ema estava agarrada com ela como se fosse uma boia, e eu sabia que aquela bolsa não era dela, porque sou eu que arrumo tudo aqui na casa e nunca tinha visto aquela bolsa em lugar nenhum. Então eu perguntei: Dona Ema, que bolsa é essa que a senhora está segurando? Perguntei já esperando levar uma bordoada, porque Dona Ema adora se enfesar comigo. No fundo, eu sei que não é comigo, é com ter alguém no pé dela. Ela não suporta. Mas na hora que perguntei da bolsa, a reação dela foi muito estranha. Por Deus, só naquela hora foi que ela percebeu que estava com a bolsa na mão. Chegou a se assustar de verdade. Não sei de quem é essa bolsa, ela disse. Não sei onde peguei isso. Então, ela esticou o braço, segurando a bolsa lá longe na ponta dos dedos, e ficou um tempão abobada, olhando como se nem soubesse que coisa era aquela na mão dela. E começou a ficar aflita e a falar alterada. Só falta agora pegar a bolsa dos outros. Como é que eu fui fazer uma coisa dessas? Meu Deus, Diná, confere aqui de quem é isso. Eu peguei a bolsa e olhei. Era de uma tal Silvana Flores Fontes, uma coisa assim. Moça nova, tinha um tanto de documento,
um pouco de dinheiro também e mais umas maquiagens. Dona Ema, parada do meu lado, foi ficando desesperada, se culpando, começou a andar de um lado para o outro, apavorada com a situação. Eu peguei e falei com ela que a gente ia voltar lá na padaria e devolver a bolsa, que tudo ia dar certo, que ela podia ficar calma. E fomos as duas pela rua com a tal bolsa. E Dona Ema falando daqui até lá, preocupadíssima. Vai que a dona da bolsa vê a gente com ela aqui no meio da rua e faz um escândalo. Você devia ter trazido uma sacola, a gente punha a bolsa dentro e não ficava nessa tensão de ser flagrada com a bolsa alheia. E ela parava um pouco para descansar e voltava a falar. Não há outro nome para o que eu fiz. De fato não há. Roubo. Se disserem vamos aos fatos, eu virei uma ladra. Não tenho argumento, Diná. Vou falar o quê? Nós estamos quase chegando, dona Ema. Fica calma. Quando chegar lá, Diná, você diz que pegou a bolsa sem querer e que está tudo aí dentro. Eu? Eu não, dona Ema. Preta do jeito que eu sou, eles vão chamar a polícia. Velha do jeito que eu sou, eles vão chamar o asilo, vão querer me internar no hospício. É isso que você quer? É para isso que você está infiltrada na minha casa? Eles vão achar que eu estou louca. Tem que estar de fato muitíssimo louca para não se dar conta de que está levando uma mala dessas para dentro de casa por engano. Quem vai acreditar que uma pessoa pega uma coisa desse tamanho distraidamente? Mente, claro que mente. É o que vão pensar se eu tentar me defender e vão me enfiar numa camisa de força de nar. Tive vontade foi de rir e vi que Dona Ema bem que gostou, porque o canto da boca dela ficou bem humorado. Não parou mais de falar daquele jeito exagerado dela. E quando chegamos lá, eu entrei sozinha, devolvi a bolsa e expliquei tudo direitinho. Contei que minha patroa já está muito idosa, às vezes confusa, levou a bolsa por engano e que eles podiam conferir que estava tudo lá. Eles olharam para ela e agradeceram por eu ter esclarecido tudo. Dona Ema voltou para casa bem mais calada. Só comentou comigo. Eu vi como eles me olharam. Eu vi muito bem, Diná. Chegou aqui e já não conversou mais. E está assim. A gente fala com ela e ela não ouve. E se ouve, ignora. Não quer saber mais de mim, nem de Teresa. Teresa me disse que o médico esteve aqui, não é? Perguntei. É, ele diz que está tudo bem com o corpo dela. O problema é a cabeça. Ou o coração, completei. Não, o coração está ótimo e a pressão está muito boa, disse Diná, sem entender que o coração a que eu me referia não fica no corpo. Não tentei me explicar. Precisava realmente ir embora. Voltei a me despedir e deixei com ela meu telefone anotado. Antes de sair, insisti. Ligue a hora que for. Se precisar de ajuda, me chame. E, por favor, dê notícias. Segui para o trabalho, mas antes passei na banca de Rodolfo para comprar a edição de Os Miseráveis, que ele estava guardando para Biá. Em nosso próximo encontro, eu o leria para ela. Bom, a gente fica aqui no 12º encontro, terceira parte e última parte desse encontro em que Olivia nos relata a vida dela. E nessa última parte, né, da história de Olivia, vemos o que aconteceu depois que Rita saiu de sua vida. Ela e a mãe mudam de casa, as duas seguem caminhos diferentes e algum tempo depois, Olivia entra para a faculdade. Na faculdade, ninguém conhecia seu passado, ninguém sabia quem ela era, ninguém esperava nada dela. E pela primeira vez, como ela disse, ela experimenta a sensação de ser livre. Eu acho que isso é muito interessante porque, às vezes, a gente precisa sair de um ambiente conhecido para experimentar uma versão nossa que ainda não conhecíamos. E longe das referências antigas, Olivia começa a gostar mais de si mesma. Ela se sente bonita, desejada, segura, começa a escolher seus próprios caminhos. É como se finalmente descobrisse que também tinha um arsenal próprio, falando do próprio termo, né, que Olivia descreveu.
Mas existe uma frase que revela que Rita ainda estava presente, mesmo quando Olivia acreditava já ter se libertado dela. Ela diz que, ao lado de Rita, muitas vezes se sentia poderosa, mas aquela força parecia vir de Rita, não dela. Agora ela começava a acessar essa sua força própria. E ainda assim percebe que a referência continuava sendo Rita. Isso é muito humano, né? Às vezes acreditamos que superamos alguma coisa simplesmente porque deixamos de falar sobre ela. Olivia tenta convencer a si mesma de que sua vida só começou de verdade depois que Rita foi embora, como se o tempo pudesse apagar tudo aquilo. Mas algumas coisas não desaparecem porque foram colocadas debaixo do tapete. Ela própria vai descobrir isso quando encontra o vaso de rosas de papel que Luciana, mãe de Rita, havia levado para sua mãe. É impressionante como um objeto aparentemente tão simples consegue apertar um botão e trazer todo o passado de volta. É a força das coisas mal resolvidas. Aquilo que a gente imaginava enterrado pode continuar vivo em algum lugar dentro de nós, esperando apenas um pequeno acontecimento para reaparecer. E acho muito importante lembrar que algo que já apareceu anteriormente, quando ela fala que é uma dor cheia de direito. Não existe um prazo determinado para uma dor deixar de doer. E a gente também não pode olhar para alguém e dizer: isso já passou, você devia ter superado. Cada história tem o seu tempo. E, obviamente, que cada dor tem o seu tamanho para quem a sente. Olivia vai perceber isso quando recebe o telefonema de Rita. Ela se prepara para o encontro, escolhe a roupa, arruma o cabelo, pensa em como quer ser vista. E essa frase que ela fala me chamou muito a atenção. Ela não fazia a menor ideia de qual Olivia gostaria que Rita visse, como se existissem muitas Olívias a serem apresentadas. Isso mostra que, apesar de toda a vida que ela construiu, uma parte dela ainda estava diante de Rita, como aquela menina que queria ser aceita, admirada, escolhida. Ela queria mostrar que tinha crescido, queria que Rita percebesse tudo o que havia vivido sem ela. Mas, no fundo, a única coisa que ela queria era muito simples. Ela só queria a Rita de volta. E é interessante isso porque ela desmonta um pouco a ideia de que tínhamos superado aquilo que nos machucou. Às vezes, passamos anos construindo uma vida inteira em torno de uma ausência e só percebemos isso quando ela reaparece. E aí, então, acontece o acidente. Rita morre antes que as duas possam conversar. Imagina o desespero, gente. E Olivia, diante daquela dor imensa, ela foge. Depois ela tenta voltar, mas ela não consegue sequer sair do táxi. Ela se sente pequena, covarde. E aqui não cabe julgar essa reação. Quando uma dor é grande demais, cada pessoa reage como consegue. Não sabemos como nós agiríamos diante de uma situação assim. E talvez seja importante lembrar disso sempre. Nem toda reação diante da dor precisa ser bonita, corajosa ou coerente para ser legítima. Olivia não conseguiu ficar, e isso não significa que não amasse Rita. Aquilo era grande demais para ela suportar naquele momento. Talvez a gente possa formar uma imagem agora, que a gente já sabe o final dessa história, né, da história de Olivia. Uma relação que começou com pertencimento, foi interrompida sem explicação e permaneceu viva dentro dela, de alguma forma, por todos aqueles anos.
Ela teve outras amizades, outros amores, construiu uma profissão, tornou-se uma mulher diferente, independente. Mas algumas histórias não desaparecem simplesmente porque a vida continua. Talvez porque algumas pessoas não ocupem apenas um lugar na nossa história. Elas se tornam parte de quem nós somos. Acho que vale a pena essa reflexão. A gente finaliza aqui o 12º encontro e agora já sabemos a história de Olivia, que já foi repetida inúmeras vezes a Biá, mas que nós, leitores, só tínhamos alguns vislumbres. Nós já estamos chegando na reta final do livro e vamos acompanhar o que vai acontecer com Biá e Olivia, agora que já sabemos a história dessa última. Será que vamos saber também a história de Biá? Nos encontraremos na 7ª leitura. Um grande abraço e até mais!